Olá, seja bem-vindo ao IEB Jovem. Essa aqui é a sua casa e essa é a nossa nova maneira de fazer culto. Nós queremos convidar você a, junto conosco, celebrarmos a vida que temos no Senhor e o que Ele tem nos dado. O Senhor é bom e continua perfeito em todos os seus caminhos. Esse é um tempo de nos alegrarmos nele. Esse é um tempo de adorarmos ao Senhor. Então vem junto conosco, vamos louvar ao Senhor. Seja bem-vindo a IEB Jovem. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. És famoso, dizer que és A ti damos a honra e a glória. Glórias ao teu nome. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti.
Olá pessoal, graças e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui entrando na sua casa através dessa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia. Uma honra poder partilhar das palavras do nosso Senhor Jesus, partilhar das virtudes contidas na sua santa palavra e que serve de alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens, a série Suficiente, uma série baseada no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Essa série ela vai ter a gente vai adotar como livro auxiliar o livro Quando Pouco é o Bastante. E nós queremos que essa série, nós temos uma expectativa muito grande que essa série ela sirva, para falar ao nosso coração, para moldar o nosso coração, para que a gente possa entender a vontade do Senhor para a nossa vida, para aquilo que Ele tem posto em nossas mãos e para a necessidade que a gente precisa ter de observar a necessidade do próximo, a necessidade do outro. Essa série ela vai ter 6 mensagens. Ela é composta por 6 mensagens e a gente vai partilhar de cada detalhe dessa passagem de forma cuidadosa, de forma minuciosa, para que a gente possa estar sensível à voz do Senhor Jesus. A nossa oração é que, a partir da simplicidade desse texto, as nossas vidas elas sejam ressignificadas no poder do Espírito Santo. E por que tratar desse milagre especificamente? O milagre da multiplicação de pães e peixes, ele é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Isso pode parecer uma mera informação, mas deve ter algo de muito precioso que levou os 4 evangelistas, guiados pelo Espírito Santo, a escreverem, a registrarem, em momentos diferentes da história, esse fato, esse episódio. E eu quero levar você a questionar o porquê de os 4 evangelistas terem sido guiados pelo Espírito a registrarem esse acontecimento. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tem a sua própria característica de escrever, ele tem o seu próprio estilo, o seu próprio público-alvo. Porém, o João, ele nos dá no seu registro um detalhe que os outros evangelhos não nos dão. Em Mateus, Marcos e Lucas, os pães, eles aparecem nas mãos de Jesus. Ou seja, a gente não sabe de onde vieram os pães e os peixes. No Evangelho de João, a gente sabe de onde vieram esses pães e peixes. E é justamente por isso que eu convido você a abrir a palavra de Deus, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 15. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e se assentou com seus discípulos. Era quase o tempo da festa da Páscoa. E Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, ele perguntou: Onde podemos comprar pão? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos 200 dias, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas do que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, rendeu graças e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles,
de modo que se retirou sozinho para o monte. Esse texto ele é fantástico. Esse texto é uma narrativa que nos chama a atenção para o milagre, né? O acontecimento que fez com que uma multidão de, com certeza, aí, mais de 10 mil pessoas pudessem ser alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixes. E essa narrativa ela nos mostra, nos leva a entender, em primeiro lugar, que Jesus ele sempre contou com gente comum. Ele sempre contou com gente como nós. Ele não requer de nós aquilo que nós não podemos entregar. Jesus ele está à procura de pessoas comuns. Gente que nem sempre tem muito, mas sempre tem o suficiente. E por isso pode dispor esse pouco que tem nas mãos do Senhor. Nós somos alcançados pela graça. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito nos chama a participar da sua obra. O que nós devemos entregar nas mãos de Jesus não está fora de nós. Nós já temos. Mas às vezes o que nos falta é consciência. E outras vezes nos falta também coragem. É maravilhoso saber, é incrível saber que Jesus nos convida a fazer parte dessa grande obra que Deus está escrevendo na história. É incrível perceber que na construção dessa maravilhosa história da salvação, nesse grande teatro da sua glória, Deus nos convida a participar. Gente como a gente comum. Porque todos nós, sem exceção, nós temos o que oferecer. Nós temos o que colocar a serviço do reino de Deus. E Deus é desses. Deus usa gente anônimo. Apesar de toda a sua glória, apesar de todo o seu poder, Deus inclui gente como a gente em seus milagres, naquilo que Ele está fazendo. Homens e mulheres que, apesar das suas limitações, apesar das suas fragilidades, apesar da sua condição miserável, são chamados a serem canais nas mãos do Criador. É bem verdade que nem todos, na realidade a maioria daqueles que participaram dessa grande obra ao longo da história bíblica, a maioria não tem seus nomes registrados, né? E assim como na história bíblica, hoje, a maioria de nós servimos como coadjuvantes, nós servimos muitas vezes por trás das câmeras, nós servimos semanalmente nos ministérios da igreja e a gente precisa ter essa consciência que nem sempre, nem todo mundo acabará ficando na frente, acabará sendo o ícone, tendo seu nome registrado na história. Mas qual é a diferença? Se participar do milagre, se participar daquilo que Deus está fazendo é ser canal, mais importante do que ter o seu nome registrado, ter o seu nome gravado, é ver a história acontecer diante dos seus olhos. É ver o nome de Jesus sendo glorificado, sendo engrandecido pelos seus feitos. Precisamos trabalhar nossa mente, meu irmão e minha irmã, para que essa sede por reconhecimento, ela não nos tire das histórias que Deus irá escrever. A gente pode lembrar de alguns exemplos bíblicos de pessoas anônimas que foram usadas por Deus. O primeiro milagre de Jesus, no seu ministério público, uma festa de casamento. Falta vinho. E faltar vinho num casamento era motivo de vergonha, era motivo de desespero, tanto para os noivos quanto para as suas famílias. Falta vinho e Maria, e junto com o vinho, falta também a alegria. Os convidados começam a ficar impacientes, frustrados. Maria chega para Jesus e diz: olha, os noivos estão com um problema, o vinho acabou. Jesus olha então para aquele lugar e percebe que ali tem 6 potes usados para a purificação cerimonial. E Jesus ordena aos serviçais daquela festa que eles encham os 6 potes com água. Veja, cada pote daquele cabia em média 600 litros. E encher um pote daquele ali já era um esforço muito grande, porque naquela época não havia torneiras, não havia nada que tivesse uma vazão de água suficiente para encher de forma rápida. E ainda mais se a gente levar em consideração
que as festas de casamento naquela época, elas duravam entre 5 e 7 dias, ou seja, muito provavelmente o vinho acabou já perto do final dessa cerimônia. Então, aqueles serviçais já estavam cansados e Jesus pediu para que eles enchessem 6 potes de 600 litros de água. Aqueles serviçais não questionam, talvez pelo desespero, talvez pelo cansaço, mas o fato é que eles não questionam. Eles obedecem à voz de Jesus. E o resultado disso você já conhece. Mas talvez você possa ter deixado passar um detalhe despercebido. Que os discípulos, ao final desse milagre, eles creram em Jesus. A glória do Messias é manifestada, os olhos dos seus seguidores são abertos e agora eles creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Numa mesma ocasião, Jesus ajuda os noivos, cuida dos noivos, né? Ele abençoa os convidados da festa e ainda ele abre os olhos dos seus discípulos para a verdade mais importante e mais profunda da vida humana. Tudo isso por sua graça, pelo seu poder, mas também porque pessoas comuns, pessoas simples, ouviram sua voz e obedeceram. Assim como esses serviçais, nós somos chamados a participar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Jesus está fazendo. E perceba, é interessante notar o início do texto do capítulo 6 de João, que ele vai dizer que Jesus, quando ele está pregando para os seus discípulos, a multidão começa a se aproximar e ele percebe que aquela multidão está com fome. A sensibilidade de Jesus, ela sempre está implicando em uma responsabilidade para a igreja. Se a gente olhar para o texto de Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38, Mateus vai narrar que Jesus olha para uma multidão e percebe que aquela multidão está aflita. E Jesus faz um diagnóstico preciso. Aquela multidão não está aflita porque estão doentes, apesar de que a doença cause aflição. Aquela multidão não está aflita porque elas estão desempregadas, embora o desemprego cause aflição. Aquela multidão ela não está aflita porque está peregrinando pelo deserto, embora peregrinar pelo deserto cause aflição. Jesus é preciso, Jesus diz, aquela multidão está aflita porque aquelas pessoas andam como ovelhas que não têm pastor. Jesus é preciso no diagnóstico. E você pode lembrar que o final desse texto ele vai implicar em uma responsabilidade para a igreja. Para cada sensibilidade de Jesus, uma responsabilidade para a igreja. O texto no final vai dizer, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Perceba, a sensibilidade de Jesus sempre vai implicar em uma responsabilidade para a igreja. A sensibilidade de Jesus sempre tem que encontrar em nós, os seus discípulos, uma resposta responsável. Lembre da parábola do bom samaritano. O texto vai dizer que um certo homem ele descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele é apanhado por salteadores que o deixam praticamente morto. Então, por aquela mesma rua, vem descendo um sacerdote, vê aquele homem naquela situação difícil, perecendo, ele atravessa a rua. Depois vem um levita e age da mesma forma, não ligando para a situação daquele homem, até que passa um samaritano. E o texto vai dizer que aquele samaritano olhou para aquele homem e sentiu compaixão e cuidou daquele homem. Jesus também tem um chamado muito específico para a igreja, que é o chamado de ser sensível, de ter compaixão. E perceba, Jesus está dizendo algo muito sério para a gente com essa parábola do bom samaritano. Jesus está dizendo que a gente pode ser bons frequentadores de igreja e ainda assim não amar a Deus e não amar as pessoas. Jesus está dizendo que a gente pode levantar as mãos no culto, aleluiado, e ainda assim não amar a Deus, não amar as pessoas. Jesus está dizendo que a gente pode servir na igreja com dedicação, com afinco, com eficiência muitas vezes, no ministério A, no ministério B, no ministério C, mas ainda assim não amar a Deus e as pessoas. Jesus está querendo dizer que aqueles que pertencem a Ele
são revestidos de um dom, a sensibilidade. E essa sensibilidade não é infrutífera, é uma sensibilidade que leva a assumir responsabilidades. Olha o que acontece quando Jesus percebe a fome nas pessoas. Lembre que para cada sensibilidade de Jesus implica uma responsabilidade da igreja. Jesus ele chega para Filipe e vai dizer: Filipe, onde nós compraremos pães? E é aqui que eu gostaria de concentrar a nossa reflexão de hoje. Essa pergunta nos convida, como discípulos de Jesus, a dar uma resposta responsável a essa sensibilidade. Em primeiro lugar, é interessante pensar para quem Jesus dirige a pergunta. Por que Jesus não perguntou a João? Por que Jesus não perguntou a André? Por que Jesus não perguntou a Pedro? Porque ele havia de perguntar a Filipe. A resposta é simples. Porque Filipe era daquela região. Não se engane. Nós somos responsáveis por aqueles que nos cercam. Jesus ele quer nos responsabilizar pelo local onde ele nos plantou. Aonde houver o povo de Deus reunido, aonde houver um crente, um filho de Deus, ali deve ser manifestos os frutos do Espírito. Deve ser manifesto o fruto do Espírito, todas as suas virtudes. E ali deve ser um lugar em que, onde há uma igreja, os índices de criminalidade precisam baixar, porque o povo de Deus está se levantando. Onde houver uma igreja, ali os índices de violência contra a mulher devem abaixar. Ali o índice de crianças abandonadas deve ser diferente de lugares em que não há uma igreja. Ele sabe, Jesus sabe que nós, como seus filhos, nós somos responsáveis também por sermos voz aos que não têm voz, para expor injustiça, para erguer as nossas vozes em favor daqueles que sofrem, para sermos luz, para sermos sal. Mas sabe, muitas vezes a gente não se dá conta disso, sabe por quê? Porque estar dentro do templo é melhor. E quando Deus quer nos impor responsabilidades, a gente acaba fazendo vista grossa, a gente acaba sendo negligente. Você já parou para pensar quais seriam as sensibilidades que Jesus teria se ele caminhasse por aqui, por Jaguaribe? Se Jesus passasse um dia caminhando por essas ruas, quais seriam as sensibilidades que ele teria? E claro, quais seriam as nossas responsabilidades como filhos e filhas de Deus, plantados aqui? Jesus ele pergunta a Filipe: onde compraremos pães? E sabe o que Filipe responde? Filipe responde o que Jesus não perguntou. Jesus perguntou: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão? Filipe respondeu: nem que a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria alimentar essa gente. Filipe perdeu a oportunidade de fazer parte daquilo que Jesus iria escrever naquele dia. Filipe vai dizer que nem 200 denários seria suficiente para alimentar aquela multidão. Um denário é o salário por um dia de trabalho. É como se Filipe tivesse chegado assim, em off, né, para os outros discípulos e dissesse: gente, alguém precisa ser sincero com Jesus. Alguém precisa dizer que Jesus está passando do limite. Então eu vou dizer: Jesus, nem que eu trabalhasse 200 dias, a gente teria dinheiro suficiente para cada um dessas pessoas comer um pedaço de pão. E é interessante perceber os textos de Mateus, Marcos e Lucas sobre essa mesma cena. Os outros textos vão dizer que, após falar essa questão do custo de alimentar esse povo todo, Filipe vai sugerir que Jesus dispersa as multidões. É como se Jesus estivesse querendo entregar pessoas para a gente cuidar, e a gente preferisse o culto. É como se a gente preferisse ficar sem o ônus do Evangelho, o ônus de renunciarmos o nosso bem-estar pelo próximo. E veja, eu não estou dizendo que o culto não é bom. Pelo contrário, o culto é maravilhoso. O culto é fundamental na vida da igreja. Mas a gente não pode ficar restrito às quatro paredes. Primeiro, Jesus ele tenta incluir Filipe no milagre, né? Porque ele é daquela região, ele é responsável por aquela região. Mas Filipe não se atentou que Jesus estava trabalhando no seu senso de responsabilidade. Logo depois, André vai informar a Jesus que um rapaz, um menino, havia disponibilizado 5 pães
e 2 peixes. Mas o texto vai dizer que André chega para Jesus e diz: olha Jesus, um menino trouxe esses 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar tanta gente? Filipe não se responsabilizou. E André praticamente desprezou aquela pequena oferta. Mas Jesus percebeu na ação do menino aquilo que ele não encontrou nos seus discípulos. Aquele menino anônimo entregou o que tinha, pois ele sabia que o fator determinante não é a quantidade, mas é as mãos de quem reparte. Em suas mãos, os 5 pães e 2 peixes realmente eram pouca coisa, mas nas mãos de Jesus é suficiente para uma multidão. O que é que esse menino e aqueles serviçais lá da festa de casamento têm em comum? Eles ouviram a voz de Jesus. Eles se arriscaram. Eles obedeceram. Eles se esforçaram. Eles não se pouparam. E viram que grandes coisas podem acontecer a partir de gente comum, se a gente se coloca nas mãos de Jesus. E por que é que Jesus nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo no mundo? Em primeiro lugar, porque Deus, aquilo que Deus requer de nós, já nos foi confiado. Em segundo lugar, para nos responsabilizar. E em terceiro lugar, para nos tornar indesculpáveis. Se você repartir o que você tem em suas mãos, se você entregar a Jesus, você não tem noção do que Ele irá fazer para a glória dele. E se você está achando que eu estou falando de dinheiro, não, eu não estou falando de dinheiro. Você pode voltar para o início da mensagem e acompanhar do início. Quem anda com Jesus nunca está de mãos vazias. Nunca. Quem anda com Jesus sempre vai ter algo a oferecer. Nunca vai te faltar condições de oferecer algo a alguém. Porque o pouco que você tem nas mãos de Jesus vira muito e é suficiente para alimentar uma multidão. E eu queria aplicar essa mensagem pelo menos 2 pontos em nossa vida. Em primeiro lugar, esse pão que Jesus repartiu é a sua vida em favor de todos nós. É a vida de Jesus que é repartida por todo mundo. E Jesus disse que se você comer desse pão, você nunca mais terá fome. Esse vazio que você experimenta, essa falta de sentido na vida que você experimenta, que você procura substituir por outras coisas e até agora você não se satisfez, esse vazio tem o tamanho de Jesus. Ele pode preencher esse vazio. Se você sempre foi cético, se você nunca pensou em Jesus de forma séria, se você nunca quis saber de nada a respeito dele, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te ama demais. Ele se ofereceu por você. Ele se partiu por você. Entregue sua vida a Ele. Em segundo lugar, talvez você já tenha feito um compromisso com Jesus. Você é um irmão querido, você é uma irmã querida. Mas há muito tempo você tenta se relacionar com Jesus, você tem se relacionado com Jesus pensando no que você pode receber. E Jesus queria que você começasse a se relacionar com Ele pensando onde que na sensibilidade de Jesus você pode se oferecer. E aí você diz, mas eu não tenho muita coisa não. Deixa eu te dizer, você tem. E o que você tem é suficiente para alimentar uma multidão nas mãos de Jesus. Que você possa entender que o que Jesus quer realizar na sua vida já está em suas mãos. Que não está além de você, mas está em você. Só falta você entregar e ser coadjuvante nesse milagre do reino de Deus. Esse é o convite. Jesus está chamando a gente para ver e ter a alegria de ver a salvação de muitos outros irmãos. As condições já estão em você. Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe tocar, você sabe cuidar da saúde das pessoas, você sabe pleitear com justiça, você sabe construir, você sabe registrar momentos, você sabe desenhar, você sabe geografia, você sabe história, você sabe empreender. Deus colocou em você as condições. Venha e vamos ver o que Jesus pode fazer com as nossas migalhas, porque elas são suficientes.
Venha e vamos ser coadjuvantes daquilo que Jesus está fazendo na história. Deus te abençoe.